Chegamos nesta sexta-feira com satisfação. Eu quero saudar você que está nos acompanhando aí nesse canal da comunidade, nesse quadro Sinal de Esperança. Eu espero que essa palavra de Deus, a palavra de Deus diária, né? Exceto os domingos a gente não grava, para você refletir na missa a palavra, seja para você realmente uma força, um sinal de esperança. Vale a pena continuar, vale a pena servir, vale a pena ser fiel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos ao Senhor, ao bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Vamos ouvir o evangelho de hoje. Diz assim: aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem dizem o povo que sou eu? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. E Jesus proibiu-lhes severamente de que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, hoje o evangelho, hoje é Lucas, né, que narra isso. O evangelista de Lucas vai narrar nós chamamos de confissão de Pedro. Jesus estava já no final, chegando próximo do final da sua missão, da sua vida missionária na terra, né? E ele vai ensinando os discípulos, vai a um lugar para rezar e os discípulos vão junto. Depois da oração, depois do momento de oração, fizeram uma partilha. Acho linda essa parte, né? Primeiro a gente ora, depois a gente partilha. E Jesus pediu para eles: falem aí um pouquinho, primeiro dos outros. O que os outros dizem que eu sou? O que o povo diz que eu sou? Porque assim, quando você tem alguém importante, que você tem uma visão, é muito difícil você falar para ele, para a pessoa, a sua opinião. Você comenta com as pessoas próximas de você, né? Então, Jesus sabia que as pessoas falariam entre elas e chegariam no discípulo. O que as pessoas achavam, as multidões achavam de Jesus. E aí os discípulos realmente sabiam. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é algum profeta que ressuscitou. Mas não era nada disso que Jesus era. Jesus era o Salvador, era o Messias, o Cristo de Deus. E Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, vai dizer: tu és o Filho de Deus. O evangelista Lucas, né, ele não diz exatamente isso. Ele diz o Messias de Deus, né, o Filho de Deus. E Mateus diz um pouquinho diferente. Mas aí Jesus fala assim: tudo bem, vocês acertaram, resposta certa. Aliás, Pedro acertou, né? Agora não diga nada disso para ninguém não, porque o Filho do Homem vai morrer, vai sofrer, vai ser humilhado. Aí a hora que ele falou isso, tenho certeza que ficou meio assim, né? Tanto é que o outro evangelista vai narrar que Pedro não concorda com essa fala de Jesus e tenta repreender Jesus, e Jesus põe ele no lugar dele, né? Mas para nós hoje, o que eu vejo? O que eu sinto? Hoje nós também precisamos perceber que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Jesus não mudou a história, e não quer que a gente não mudou hoje, ele não mudou o que ele era antes. A história continua a mesma. Ele quer que a gente sempre pare e pergunte: Jesus não é. O que Jesus não é? Jesus não é simplesmente um profeta. Jesus não é um político. Isso é muito preocupante, viu? Tem gente que acha que as coisas, a salvação, a solução vem pela política. Não vem. Jesus não entrou no campo político. Jesus só entrou no campo espiritual. Lógico, Jesus foi contra as injustiças e falou sobre isso. Mas
O fundamental para Jesus era o reino de Deus, porque esse reino aqui vai passar. Então hoje nós temos que olhar para nós mesmos e falar assim: que luta que eu estou lutando? Qual que é a minha missão? Eu estou evangelizando, estou pregando a palavra, ou estou fazendo uma luta até bonita, né? Tem algumas lutas que são muito bonitas e não devem deixar de existir, como a luta pela justiça, como a luta pelos direitos das pessoas, como a luta pela igualdade. Isso deve continuar, mas isso é sempre depois do reino de Deus, porque buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. A nós cristãos, a nós católicos, a nós irmãos e irmãs, olhemos bem e perguntemos quem é Jesus para nós. Se a nossa luta, se a nossa força, se a nossa concentração na nossa vida está na política, está no trabalho, está em outras coisas e Jesus não está, as nossas obras sem a fé não vale nada. Se a fé sem obras não vale, como São Tiago diz, e realmente é assim, as obras sem a fé também não valem, porque elas vão como fumaça sumir, como areias vão escorrer pelos dedos das mãos. Vamos ouvir essa palavra de hoje e vamos ver o nosso caminho e vamos rever a nossa história. Ó Espírito Santo, inflame em nosso coração o ardor missionário para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece o nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria e levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Por favor, compartilhe isso aí, clique aí, dê o joinha, dê o like, acione o sininho, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ajude a evangelizar. Que Deus abençoe. Uma santa sexta-feira para você.